nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Então, agora fechemos nossos olhos. Vamos respirar fundo, para que a gente possa receber toda essa energia que se encontra aqui nesse salão agora, desses amigos espirituais que aqui se encontram, para nos fornecer amor, paz, tranquilidade, compreensão, aceitação. O Pai Nosso, damos por aberto a noite de hoje. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas liberta-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Boa noite. Hoje eu vou ficar nas luzes. Da diferença? Não? Tá. A gente vai falar hoje sobre o caminho para a transformação moral. Então, eu coloquei 10 passos para a gente fazer essa transformação moral, tá? Para a gente conseguir entender esse mecanismo que a gente todos nós estamos aqui para essa trilha, tá? Então, vamos seguir os passos que nos foram oferecidos. Então, primeiro, nós somos criados por Deus simples e ignorantes. O que quer dizer isso? A gente não tinha o conhecimento nem do bem, nem do mal. Então, todo mundo teve o mesmo ponto de partida. Então, todos nós fomos criados pela vontade do Criador. Deus deu a cada um de nós uma missão, com o fim de nos esclarecer progressivamente e chegar à perfeição, pelo conhecimento da verdade e para nos aproximarmos dele. Então, todo mundo começou do átomo ao arcanjo. Ou seja, o nosso princípio espiritual, ele foi criado por Deus, ele está em processo de desenvolvimento. A gente passou pelo reino mineral, pelo reino vegetal, pelo reino animal, estamos no reino hominal. A caminho do quê? Da angelitude. Falta pouco, tá, gente? Falta bem pouco, né? Mais alguns milhões de reencarnações a gente chega lá, né? Então, todo o nosso princípio espiritual teve essa origem. Quando nós chegamos na condição hominal, aí nós já começamos a passar por um outro tipo de processo, tá? Nossa inteligência já começa a se desenvolver mais. Então, aí é que começa essa trajetória mais oficial da nossa transformação moral. Então, como que a gente faz para sair da simplicidade e da ignorância, que foi o nosso ponto inicial? Como que eu saio disso? Através do quê? Das experiências que eu vou viver. Então, todos os dias a gente tem experiências. Na época primitiva, quando nós éramos os homens das cavernas, os homens primitivos, para sobreviver, a gente foi criando mecanismos, e isso foi ajudando a nós sairmos desse processo da ignorância,
da dificuldade, fomos criando mecanismos que nos levavam a buscar alternativas para a sobrevivência. Então, cada desafio que a gente vai tendo, mesmo nos nossos relacionamentos, nós vamos ganhando uma maturidade espiritual, quando a gente consegue entender e vencer esses desafios. Então, o único processo de você sair dessa simplicidade, dessa ignorância, é passando pelas experiências da vida. Senão não sai. Né? Se fica parado, estagnado, e não dá. Então eu preciso de experiências que me façam sair do meu estado mais tranquilo, do meu estado mais acomodado. Para quê? Para que eu possa partir para o processo evolutivo. Porque se fica tudo sempre a mesma coisa, nós somos meio acomodados. A gente gosta de zona de conforto. Vou dar um exemplo. Na época da pandemia, a gente sabia que podia fazer trabalhos online, que podia fazer palestras online, mas o que a gente fazia? A gente ficou na nossa. Né? Vou no presencial, vou ficar daquele jeito que tá tudo bem, as empresas também. A hora que a gente teve que se modelar para se encaixar num novo formato de trabalho, de espiritualidade, a gente deu um passo à frente. A gente já podia ter feito, só que a gente não fez. Então a vida fez o quê? Através das experiências, nos deu um empurrão para a gente ir para frente. E a gente foi porque tinha que ir. Não tinha escolhas. Nós precisávamos dar um passo mais à frente. Então, de tempos em tempos, a gente é levado e impulsionado a dar passos um pouco mais longos. Ok? Bom, então na questão 120 do Livro dos Espíritos, diz assim: todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Não. Mas pela fieira da simplicidade e da ignorância. Tá? Todo mundo passa por isso. Todo mundo tem esse ponto de partida. Ok? Bom, se eu passo pelas minhas experiências, as experiências vão desabrochando as minhas potencialidades. Tá. Para chegar onde? Qual é o nosso destino no processo evolutivo a partir das nossas experiências? Felicidade. Esse é o caminho. Não existe um caminho para a felicidade é o caminho. Então, todos nós vamos alcançar a felicidade, a verdadeira felicidade. Não essa felicidade, muitas vezes, ilusória que a gente tem aqui. A felicidade dos espíritos mais elevados. Agora, essa felicidade também tem um preço. Não é tão simples assim. Só que todo mundo vai chegar? Vai. Quem se suicidou vai chegar lá. Quem está ainda equivocado nas verdades espirituais vai chegar também. Aqueles que nós estivemos pensando também vai chegar. Aqueles que estão caminhando melhor também vão chegar. Todos nós vamos chegar nesta trajetória evolutiva. Pode demorar um pouco mais para uns ou para outros, dependendo das escolhas que a gente fizer. Ok? Mas todo mundo vai chegar lá. Às vezes a gente pensa assim, mas será que aquela pessoa que está morando na rua, aquela pessoa que às vezes não tem nenhum conhecimento, vai chegar a essa angelitude? Vai. Todo mundo vai chegar. Bom, então de onde vem a certeza de que todos nós caminharemos para a felicidade? De onde vem essa certeza? Um pintor, quando ele faz uma obra, ele não assina a obra? Deus, quando nos criou, também assinou a obra. Ele deixou as suas leis dentro da nossa consciência.
as leis divinas. Aí a gente vai perguntar, mas quais são as leis divinas? No Livro dos Espíritos tem uma amostragem das leis divinas. Lei do trabalho, lei de reprodução, lei de sociedade, lei de justiça, amor e caridade. As leis físicas do mundo, lei de ação e reação, as leis que regem o universo, as leis que regem o magnetismo, que regem a eletricidade, as leis que regem o funcionamento do nosso corpo, tudo são leis divinas. Tudo são leis divinas. Então não tem como fugir. Então, na nossa consciência está escrito essa lei. A gente conhece, mas não compreende. Então, as experiências da vida vão fazendo com que nós desabrochamos estas leis. Passamos a compreender essas leis nas relações com os outros. E a gente vai aprendendo a usar melhor o nosso livre-arbítrio. Que hoje a gente já tem condição de usar o livre-arbítrio. Então, essas leis divinas são o caminho para a felicidade. Quando eu infrinjo a lei divina, tem um preço. Então, para alcançar a felicidade, tem um preço. Que preço é esse? As experiências que vão me dar condições evolutivas no planeta. Então, através delas, eu vou escolher se eu sigo um melhor caminho ou não. Eu é que vou decidir se eu quero ir para o lado bom ou se eu quero ir para o lado ruim. A gente tem livre-arbítrio, poder de escolha. Então, esse caminho da felicidade está nas mãos de quem? Nossa. Aí você vai me dizer assim, mas eu tenho uma vida difícil, tenho uma vida complicada, é um problema atrás do outro. Como é que a gente encontra a felicidade aí? Mas a gente vive hoje as experiências que são necessárias para o meu aprendizado dentro do processo evolutivo que eu preciso. Eu posso mudar isso? Posso. A resignação, a aceitação, a compreensão do porquê. A gente pode fazer uma mudança em relação a isso. Tá dando para entender até aí, gente? Tá, então vamos lá. Então, por que Deus não adianta a felicidade agora mesmo e a gente sai de sofrimento? Não seria mais fácil? Por que eu tenho que reencarnar? Passar por experiências difíceis, às vezes de sofrimento. Por quê? Quando eu vivo a lei de Deus, o caminho é a felicidade. Quando eu infrinjo a lei de Deus, o caminho é o quê? A infelicidade. Quando eu desobedeço a lei, tem uma consequência. Então eu preciso me reajustar de novo na lei. Então, as experiências negativas que muitas vezes a gente vê, que a gente não quer aquelas experiências, elas não são favoráveis, elas sinalizam para a gente que eu me equivoquei no cumprimento da lei divina. Mas eu venho aqui para quê? Para curar isso. Para curar. Eu lembro da passagem do Jerônimo Mendonça, que era o gigante deitado, que ele fazia palestras deitado numa cama, com todas as limitações que ele tinha. Não mexia nada. Mas ele cumpriu a tarefa dele aqui, com todas as dificuldades que ele tinha. E isso fez com que ele avançasse muito lá na frente, quando ele desencarnou. Porque ele precisava passar por aquilo, por conta das experiências equivocadas que ele teve no passado, e que prejudicou muita gente.
Então, se a gente olhar essa reencarnação, parece que as coisas não estão certas, mas estão. É que, graças a Deus, a gente não lembra do passado, né? Então, quem vai decidir o comando para ir para frente no caminho do bem, encontrar a felicidade verdadeira, somos nós. Se eu continuar vivendo e me comportando dentro dos padrões antigos, resmungando, reclamando, achando ruim das coisas, não produzindo nada, eu estou parado, eu estou estagnado na minha evolução. Então o que vai acontecer? Eu vou demorar muito mais tempo para encontrar essa felicidade. Então o botão que vai decidir somos nós. Ninguém vai decidir por nós a nossa vida. Quem vai decidir somos nós. Tá? Bom, então a gente sai da simplicidade da ignorância. Através das experiências a gente desenvolve as nossas potencialidades. Sabemos que o caminho para viver a lei de Deus é a felicidade. Tá. Quem decide esse caminho somos nós. E qual é a chave para ela? Tem uma senha para eu alcançar a felicidade. A senha chama-se amar. Essa é a senha. Porque essa é a energia do universo. É a energia que permeia todo o universo. É a energia de Deus. É amor. Então eu tenho que amar quem? As pessoas idosas. Eu tenho que amar aquelas pessoas que têm dificuldades. Eu tenho que amar o planeta Terra. Eu tenho que amar a natureza. Eu tenho que amar os animais. Eu tenho que amar a minha família. Eu tenho que amar o meu trabalho. Tudo eu tenho que amar. Toda vez que eu reclamo de algo, falo mal de algo, eu vibro na energia contrária do amor. E volta para quem? Para quem emitiu. Então, se várias pessoas reclamarem dos seus trabalhos, reclamarem da sua vida, reclamarem do planeta Terra, propagarem notícias negativas, tudo isso cria um corpo mental. E volta para quem? Para todos aqueles que estão sintonizados nesta frequência. Por que eu preciso amar? Porque a hora que eu vou num lugar, que eu entro num lugar, e eu chego naquele lugar e diz assim, que o amor de Deus permeie, inunde todo aquele ambiente, todas as pessoas. Que o amor de Deus desperte nas pessoas. Você está andando na rua, você olha para a natureza, que o amor de Deus está em toda essa natureza e que possa auxiliar todas as pessoas que eu vou encontrando pelo caminho. Quando você vai indo nessa frequência, você vai mudando o seu pensamento. Você não entra na frequência, olha porque ali está ruim, ó, porque ali o trânsito está não sei o quê, olha porque ali tem um problema. Não, porque eu estou numa outra frequência. Então eu não sintonizo com as frequências negativas. Deu para entender aí o que eu estou falando? Né? Então a gente precisa mudar esse padrão mental. Esse padrão mental a gente precisa mudar. Então, o amor é geral. É a senha. Quem quiser pegar a senha, tem que amar. Ah, mas eu vou amar o meu vizinho? Vai. Eu vou ter que amar aquele colega de trabalho que eu não tenho afinidade? Vai. Tem
tem um palestrante chamado Nelson Moraes, acho que é isso. Ele escreveu um livro, e nesse livro ele falava assim: quando você tiver dificuldade no relacionamento com alguém, pratique um trabalho de meditação. Ele diz assim: como é esse trabalho? Todas as vezes que você for dormir, antes de deitar, ou um outro horário que você achar que você consiga ficar tranquilo, você coloca a imagem daquela pessoa na sua frente, vibrando coisas boas para ela, e coloque você junto dela, em harmonia, em equilíbrio, vocês se dando muito bem, e coloca aquela imagem daquela pessoa e você diz assim: que você me perdoe por algum mal que eu tenha causado a você nesta vida ou em outra. Faz por uns 3 meses, vai fazendo, não deixa de fazer. Aí ele conta que o filho de 14 anos, ele estava trabalhando, e ele tinha um problema com a chefe. A chefe fazia questão de humilhá-lo. E um dia ele chegou em casa chorando, e o pai perguntou assim: por que você está chorando? Aí ele explicou a situação. E o menino, e ele falou assim: olha, então vou te explicar uma coisa. Todas as noites você vai colocar a sua chefe no seu pensamento, imaginando você com ela, em paz, em tranquilidade, e peça perdão a ela por algo que você tenha feito nesta vida ou numa vida passada. Faça isso constantemente. Ele disse que depois de mais ou menos uns 3 meses, ela mudou completamente com ele. Ela começou a olhar para ele com outros olhos. Posteriormente, ela promoveu o rapaz na empresa. E ele assumiu até um cargo melhor. Depois de alguns anos, ele assumiu um cargo melhor, porque ele não tinha idade ainda para assumir um determinado cargo. E eles se dão bem até hoje. Duas pessoas inimigas. A força do perdão e do amor. Então, a gente precisa usar essa energia. Então, tem aquela pessoa que você não está se dando bem, coloque-o no seu campo mental e projete para ela todas as coisas boas, que você e ela estejam unidos no amor divino. Tudo bem? Vamos lá. Essa é a força do amor. Continuando. Então, a chave do determinismo divino é amar. Todo mundo vai ter que amar. Qual é o recurso que eu tenho disponível para aprender a amar? O tempo. Deus não tem pressa. Quem tem pressa somos nós. Então eu tenho todo o tempo do mundo. Só que, quanto mais eu demorar, mais tempo eu vou levar. Então o tempo, quem se encontra imóvel no tempo, recorde que o tempo não para nem retrocede. Emmanuel. Então é o tempo que vai fazer eu caminhar no meu processo evolutivo. Quanto tempo a gente já cumpriu uma trajetória para chegar onde nós estamos? E quanto mais eu andar mais rápido, melhor é para mim. Por isso que a gente não pode fazer o quê? Perder tempo.
perder horas do nosso tempo com coisas que não nos acrescentam em nada. Bom, se eu tenho recurso disponível do tempo para eu aprender a amar, qual é a estratégia empregada para usarmos o tempo? A reencarnação. Ora você está lá no plano espiritual, ora você está aqui. Só que quando você vem para cá, você vem para a prática. Quando você está lá, você está aprendendo. Aí chega lá no plano espiritual, você diz assim: olha, posso reencarnar lá naquela família, pode me mandar os 3 filhos, que eu vou dar conta. Eu já perdoei, nós já se reconciliamos aqui no plano espiritual, agora a gente vai para o plano físico ajustar as coisas. Quando chega aqui, a gente esquece. E voltamos aos problemas anteriores. A gente esquece que aqueles mais difíceis são aqueles que a gente tem que amar mais. Porque se tudo for flores, a gente não cresce. A gente só vai ter só flores quando a gente aprender a multiplicar essas flores. Então a reencarnação, ela vai fazendo esse processo. Ora eu estou aqui, ora eu estou lá, ora eu estou aqui, ora eu estou lá. Se a verdadeira vida é a do mundo espiritual, por que eu preciso reencarnar? Não é mais fácil ficar lá? E já resolvo tudo por lá? Mas eu tenho que vir para cá. Aí o Chico diz assim: reencarnar é recomeçar. É receber de Deus uma nova chance de reconstruir as cenas de existências passadas, nas quais, como roteiristas do filme de nossa vida, não soubemos escrever uma nova história. Uma bela história. Então, por que você reencarna? Porque você precisa escrever uma nova história. A cena é outra, o palco é outro, as pessoas estão em formatos diferentes, muitas vezes são as mesmas, mas às vezes estão ocupando funções diferentes. Mas eu venho para cá para quê? Para reconstruir uma história equivocada do passado em moldes melhores. Então ninguém está na casa errada, com a família errada, com o patrão errado, com o emprego errado, na casa espírita errada. Não está. Cada um está onde precisa estar para desenvolver as suas potencialidades e desabrochar o amor que está dentro de você. Porque a nossa essência é amor. Deus nos criou. Se Deus nos criou, qual é a essência de Deus? Amor. Então nós somos amor. Só precisamos entender que isso faz parte da nossa vida. Então vamos recapitular? A gente sai da simplicidade, da ignorância, passa pelas experiências. O caminho dessas experiências é a felicidade. A senha é o amor. Para eu desenvolver essas potencialidades, eu tenho tempo e a reencarnação. Então, por que precisamos ter o esquecimento do passado? Eu não podia vir para cá, reencarnar e saber o que eu fiz, o que os outros fizeram. Isso ia ajudar em alguma coisa? Não. Pelo contrário, iria atrapalhar. Então, quando a gente vem para cá, o corpo denso limita o nosso desabrochar dessas experiências passadas. Mas a convivência já dá para a gente um entendimento daqueles onde o amor verdadeiro ainda não se solidificou. Porque para algumas pessoas você tem um amor pelaquela pessoa, é uma afinidade muito grande, uma sintonia muito grande. Por quê?
Porque aqueles seres já estreitaram esses laços de simpatia. Já está mais forte os laços. Outros ainda têm rusga, né? Ainda tem aqueles arranhões, às vezes é dificuldade. Por quê? Porque esses laços ainda não estão totalmente apertados. O amor ainda não está tão forte ali. Então, quando eu esqueço do passado, eu venho para cá para quê? Para eu esquecer o que eu fiz, para eu esquecer o que os outros fizeram para mim, e para que os outros esqueçam o que eles fizeram para mim. E também para que eu esqueça o que eu fiz para os outros. Tudo isso. Porque se você tiver dentro da sua casa alguém que você tirou a vida no passado, fica difícil de você saber que aquela pessoa foi você o autor de ter tirado a vida. Como é que eu vou escrever uma nova história sabendo disso? Mas eu sei que às vezes entre eu e aquela pessoa tem um antagonismo, tem uma dificuldade no relacionamento. E aí a doutrina espírita vem nos falar que nós precisamos nos reconciliar com o adversário quando estamos com ele a caminho. Aí vem a proposta do Nelson, avisando para a gente projetar o amor naquela relação. Que é a chave e a senha da nossa felicidade. Bom, passamos pelo esquecimento. Se eu esqueço, como é que eu vou lembrar da lei? Lembra que a lei está dentro da minha consciência? Como é que eu vou lembrar da lei? De tempos em tempos, vêm as revelações. Vêm os missionários para que a gente não esqueça da lei. Então, por que a gente vem à casa espírita? Vocês já ouviram falar isso que eu estou falando? Várias vezes. A gente vem à casa espírita para quê? Para lembrar. Porque senão a gente fica lá no mundo material e a gente esquece. Então, de toda semana, pelo menos uma vez por semana, a gente é lembrado de novo. Passa pela reflexão. O que eu preciso mudar? O que eu preciso fazer diferente? Que caminho eu preciso trilhar? Que conceitos eu ainda estou equivocado? Que padrões mentais eu ainda estou tendo? Que as coisas não melhoram? Então a gente vem para cá, escuta alguma coisa, ouve alguma coisa. Para quê? Para eu poder despertar. Senão a gente fica iludido. Acorda de manhã, faz todo o seu trabalho, dorme, acorda de novo, dorme de novo. Volta. A gente fica nesse ciclo. Levantar, trabalhar, dormir, levantar, trabalhar, dormir, divertir, passear. Fica nesse ciclo. E não entende por que está acontecendo as coisas na vida. Porque não parou para pensar ainda. Que nós somos seres espirituais ocupando um corpo físico. Aí a gente vem para cá e vai se lembrando disso. E tem os missionários, né, que vêm trazendo as leis. A terceira já veio, o Consolador prometido. Ele sabia que a gente ia atravessar dificuldades muito grandes no planeta. Por isso deixaram para a gente todo esse roteiro espiritual. Bom, qual é o roteiro para eu ter sucesso na reencarnação? O Evangelho de Jesus. Não tem outro caminho. Eu não posso fugir do Evangelho do Cristo. Ele não disse, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, qual é o roteiro para eu seguir? O Evangelho. Quem foi nos dado de guia e modelo? Jesus. Então, ele é o caminho. O roteiro é ele, para alcançar a felicidade. Ele passou pelas experiências que a gente viveu? Deve ter passado. Mas ele já está lá na frente, ele já é um Cristo. Cristo está acima dos espíritos puros.
Cristo recebe ordem direta de Deus e as executa. Então ele é o caminho. Qual é a medida para eu saber se eu estou indo no caminho certo? Porque o roteiro é Jesus, né? Como é que eu sei que eu estou no caminho de Jesus? Como é que eu estou indo certo? Porque às vezes a gente acha que está indo certo, mas não está. Livre-arbítrio é a medida da nossa liberdade e da nossa evolução. Livre-arbítrio é o poder de escolha que a gente tem. Então, Deus é tão generoso que dá a liberdade de a gente plantar o que quiser. Mas também é justo que você colhe exatamente aquilo que você plantou. Então, não adianta eu querer plantar semente de uva, querer colher chuchu. Não vai dar certo. O que eu plantar, eu vou colher. O que eu emanar, eu vou receber. É energia. Por isso que a senha é amar. Que quando eu amo, o amor que eu emano volta para quem? Para mim. Quanto mais a gente faz o bem, mais a gente granjeia amigos. Eu já falei da outra vez aqui, não sei se eu falei, mas eu acho que falei. A gente tem uma rede de WhatsApp no plano físico, mas a gente tem uma rede de WhatsApp no plano espiritual. Que são as conexões dos amigos que a gente se liga. Quanto mais bem eu faço, mais eu amplio a minha rede espiritual. E quando a gente precisa, eles vêm nos ajudar. Por isso que Jesus falou, granjeai amigos. Então esse é o roteiro, é o livre-arbítrio. Coloquei até aquela foto, para que lado a gente vai? Para a proteção da natureza ou para a contaminação da natureza? Quando eu escolho o mal, eu recebo o mal. Porque é a frequência energética que eu estou vibrando. Quando eu escolho o bem, o bom, o belo, é a frequência energética que eu estou. Então, se eu ficar com raiva de alguém e for me vingar, eu estou na frequência do mal. Quem vai colher o mal? Nós. Vem para nós. Ok? Bom, então já sei que o roteiro é livre-arbítrio. Como eu impulsiono o livre-arbítrio? Vontade. A grande potência da mente. Tá? É ela que te impulsiona o livre-arbítrio, porque ela é ação. Você pode estar com ideias de mudar, com sentimentos renovados, mas você não sai do pensamento. Não tem ação, não tem concretização. Fica estagnado. Então a vontade, ela é a potência da alma que impulsiona o livre-arbítrio para você fazer o que precisa ser feito. Então, no Evangelho diz assim, no Livro dos Espíritos diz assim, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? A resposta, sim, e por vezes fazendo esforços bem pequenos. O que lhe falta é a vontade. Por que a gente não muda para melhor? Porque a gente não quer. Às vezes eu prefiro ficar reclamando, resmungando, dizendo que as coisas não estão boas, que dói aqui, que dói ali, tem um problema colar, e fico. E aí? Resolve? Muda? Não muda. Tem gente que isso é hábito. Se não falar mal de alguém ou de alguma situação, ou de si mesmo, não ganhou o dia. Só que não sabe que o mal que fica falando vai para ela mesma.
tem que mudar de assunto. No próprio livro Nosso Lar, tem uma passagem em que eles entraram em contato, aliás, uma colônia chamada Morada entrou em contato com a colônia Nosso Lar porque estava avisando da iminência da Segunda Guerra Mundial. A conversa era tão pesada que chegou uma hora que eles precisaram parar a conversa por conta da energia que vinha pesada. Porque era uma colônia mais inferior que Nosso Lar, e o Nosso Lar já sabia o que ia acontecer, só que eles não. Então sintonizou naquela frequência, e não podia ficar por muito tempo, porque a gente não pode ficar na frequência do mal por muito tempo, porque senão a gente absorve a energia e gruda. Cuidado com as televisões, cuidado com os aparelhos celulares que projetam o mal, falam do mal, comentam o mal, criticam. Você entra na frequência e fica nela. Essa não é a frequência do universo. A frequência do universo é amor, é o bem. Então, ore e saia da frequência, para você não ficar para baixo, para você não ficar, porque você não vai resolver, mas você pode orar. O que você pode resolver, você resolve, mas o que você não pode, você ore, para que as vibrações melhorem. Porque eles tentavam, nesse capítulo, fazer com que os governantes assimilassem as ideias espirituais para não promover a guerra. Só que eles o espaço mental deles era de raiva, era de ódio, era de orgulho, era de vingança, não tinha acesso. Então a guerra era fatal. Porque eles não abriam o campo mental para renovação mental. Então às vezes a gente quer que a nossa vida mude, mas eu não renovo o mental. Eu continuo do mesmo jeito, fazendo a mesma coisa. Não mudo nada. Eu não renovo o meu mental. Eu fico sempre com, parece um disquinho rodando ali, né? E a gente não sai daquele disquinho. De vez em quando acontece isso comigo também, eu tenho que parar. Então, opa, de novo, disquinho. Ainda não quebrou o disco. Né? Então, precisa ter vontade. Então, vamos recapitular? Vamos recapitular. Caminho para a transformação moral. O Evangelho de Jesus contém o roteiro para que a reencarnação seja melhor aproveitada. Aprendendo a utilizar o tempo de maneira mais efetiva, desenvolvendo o germe do amor que habita em nós. Pois a lei de Deus está em nossa consciência para alcançar a felicidade a partir de nossas experiências, saindo da ignorância e da simplicidade inicial. Então a gente sai daqui e chega lá. O Evangelho de Jesus. Só o Evangelho do Cristo fará com que a gente saia dessa simplicidade, dessa ignorância. Não tem outro caminho. Esse é o caminho. Tá? Então é com ele que a gente tem o roteiro para a nossa encarnação. E a gente vai saber fazer melhores escolhas. E dentro dessas escolhas, a gente vai desenvolver algo que já tem em nós, que é o amor de Deus. Já está aqui. Só precisa o quê? Desabrochar. Então agora, quando eu tiver o mal e o bem, escolha o bem. Procure não falar mal, não dizer mal, não entrar na frequência do mal, da fofoca, da conversa improdutiva. Não perca seu tempo com algo que não acrescente absolutamente nada.
Comece a se perguntar: isso é importante para mim, para o outro, para o planeta? Vale a pena eu estar ouvindo isso? Vale a pena eu estar lendo isso, comentando isso? Se não acrescenta nada, joga no lixo. Joga fora. Porque não serve para nada. Procure alimentar-se de coisas que são boas, que elevem o seu espírito, que possa ajudar os outros a praticar o bem. Isso que a gente precisa ir. É nessa frequência que a gente precisa estar. É essa frequência que é a chave para a nossa felicidade. Tudo bem, gente, até aí? Alguma dúvida? Não? Então, muito obrigado mais uma vez por estarem aí, pela paciência. Que a paz de Jesus esteja com todos. Gratidão. E com a Ave Maria, nós encerramos esse momento da noite de hoje. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso